Existe uma história no Antigo Testamento que, se eu for sincero com você, considero a mais perturbadora de toda a Bíblia e que poderia muito bem ser considerada imprópria para menores de idade. Então, antes de assistir a este vídeo, quero ter certeza de que você sabe que este vídeo não é adequado para todas as idades e pode muito bem desencadear algum tipo de trauma do seu passado. A história a qual me refiro encontra-se nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas não leem o resto da história. Acredito que existem várias lições importantes que você e eu precisamos aprender com uma história tão perturbadora. Em primeiro lugar, vou contar a história para você o mais dramaticamente possível, e depois vou explorar as lições que acho que podemos aprender. Junte-se a mim em Juízes, capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1, nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que morava numa parte remota do país montanhoso de Efraim adquiriu uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Quero que você entenda. Aqui está um homem levita, morando na parte norte de Israel, e ele adquire essa mulher para ser sua concubina ou esposa, como você quiser chamar. E ela está morando no sul, em Belém. Continuemos a história. Ela foi infiel a ele e o deixou pela casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou por 4 meses. Ela o traiu, voltou para a casa de seu pai em Belém. Então a história continua. Essencialmente, esse homem levita quer recuperar sua esposa, então ele viaja do norte, do país montanhoso de Efraim até o sul, em Belém, para buscar essa mulher e ficar com ela novamente. Ele chega lá, e o pai dela é muito hospitaleiro. Várias vezes o cara diz: "Ei, tenho que ir embora, me dê minha esposa para eu voltar para casa." E o pai diz: Não, fique mais uma noite." Ele diz: "Ok, fico mais uma noite." E isso se repete por vários dias, até que finalmente o homem diz: "Ei, com todo o respeito, agradeço sua hospitalidade, mas preciso ir, preciso voltar para casa." Então ele finalmente parte de volta para casa, e é aí que toda a tragédia ocorre. Pois bem, o homem está com sua concubina, viajando de Belém, no sul de Israel, para o norte, em Efraim. Eles estavam perto de Jebus, e o dia estava quase acabando. O servo disse ao seu mestre: "Por favor, por que não paramos nesta cidade jebusita e passamos a noite aqui?" Mas seu mestre respondeu: "Não vamos parar em uma cidade estrangeira onde não há israelitas. Vamos continuar até Gibeá." Então seu servo disse: "Vamos tentar alcançar um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Ramá." Então eles continuaram sua jornada, e o sol se pôs enquanto se aproximavam de Gibeá em Benjamim. Então eles vão para lá, e para sua surpresa, ninguém está disposto a recebê-los em suas casas. A hospitalidade era uma coisa enorme na cultura israelita. No final da noite, um homem idoso aparece na praça e diz: "Por que você ainda está aqui? Alguém já o acolheu em sua casa?" E eles respondem: "Não, ninguém nos acolheu." E o homem idoso diz: "Sabe de uma coisa? Você pode ficar comigo esta noite." E o levita responde: "Ótimo, só quero te avisar que não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar a cabeça. Se você me der um travesseiro, é tudo de que preciso." E o homem idoso diz: "Sem problemas, você pode ficar comigo. Estamos bem." Então esse homem levita, seu servo e sua concubina passam a noite na casa desse homem em Gibeá. E então isso acontece. Enquanto eles estavam se divertindo, de repente, homens malignos da cidade cercaram a casa e bateram na porta. Eles disseram ao dono da casa, o homem idoso: "Traga o homem que veio à sua casa, para que possamos ter relações sexuais com ele." Uau, cara, é aqui que a história toma um rumo. Há homens pervertidos vivendo em Gibeá, benjamitas, que vão à casa desse homem idoso e dizem: "Ei, sabemos que você tem um hóspede em sua casa. Traga-o para fora para que todos nós possamos ter relações sexuais com ele." Agora, observe o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse: "Por favor, não façam essa maldade, meus irmãos. Afinal, esse homem veio à minha casa. Não cometam essa horrível atrocidade aqui. Deixe-me trazer minha filha virgem e a concubina do homem. Abusem delas
e façam o que quiserem com elas, mas não cometam esta coisa ultrajante contra este homem. Vamos lidar com isso um pouco mais tarde neste vídeo,